professor Edgar. O pessoal já está chegando na sala. Se eu quiser esperar mais alguns 3 minutinhos ou que a gente comece, só se eu me afirmar, tá bom? Tá bom, eu estou aguardando. Tá, o pessoal está entrando, imagino que acabou a outra palestra já. Me dá ok a hora que eu possa começar, tá bom? Estou à disposição. Tá, eu vou fazer uma breve apresentação do senhor, então, aí o senhor já pode ir começando, tá bom? Aproveitar esse tempo que o pessoal está chegando. Quero agradecer primeiramente a sua presença, por estar com a gente mais uma vez, né? Com a sua disponibilidade. Também quero agradecer os colegas que estão entrando na sala, participando mais de um evento. Eu vou fazer uma breve apresentação do senhor, e aí eu passo a palavra para o senhor começar a palestra, tá bom? Perfeitamente. Estou aguardando. Ok. O professor Edgar é especialista, né? É engenheiro, executivo, professor, escritor e pesquisador com mais de 40 anos de experiência corporativa, né? Formado pela Escola de Engenharia Mauá, com MBA pela USP e especializações pela UFGV-SP, né? Construiu uma carreira e a sua trajetória unindo gestão, filosofia e comportamento humano. Atua como mentor, consultor e palestrante em temas como liderança, negociação, gestão de conflito e tomada de decisões. O professor também é autor dos livros A Arte de Tomar Decisões e Ecos da Consciência. Defende que compreender o comportamento humano é essencial para decisões mais conscientes e relações mais profundas em um mundo globalizado. Professor, passo a palavra para o senhor agora. O senhor tem agora, a partir de agora, 1 hora, né, para essa palestra. Aos colegas que estão na sala, quiserem fazer perguntas, podem mandando no chat, né, que o professor decide se ao final ou durante a palestra ele responde, tá? Muito obrigada, professor. Muito bom. Então, podemos começar. Vocês me ouvem bem? Não tem problema? Está tudo em ordem, imagem, som, está tudo perfeito? Ok, muito obrigado. Falar de globalização e impactos sociais, né? A globalização é um negócio que entra todos os dias em nossa casa, né? Se você olha o preço do alimento, se você olha o seu celular, veja, tudo isso tem a ver com a globalização. As notícias, o mundo todo hoje está à sua disposição, e a gente acaba chamando isso de globalização. E ela não acontece entre países somente, porque, na verdade, os países não existem, né? Quem existe são as pessoas. Então, a globalização acaba sendo uma relação entre pessoas, e nós vamos falar um pouco sobre isso hoje. Parece que, de alguma forma, o tema é repetitivo, mas é preciso que a gente crie fundamento em alguns pontos para que a gente possa entender perfeitamente como as coisas acontecem, né? Se nós olharmos os mapas antigamente, eles marcavam as distâncias. E hoje, a gente olha os mapas e eles marcam, além das distâncias, as dependências. Quem depende do que e aonde. E é isso que, em tese, a gente chama de globalização. Então, a primeira coisa é o que é a globalização, né? O que é? Globalização é um processo de intensificação das relações entre diferentes partes do mundo. O mundo, as pessoas começam a falar. Isto é o que a gente chama de globalização. Ela envolve circulação de mercadorias, capitais, pessoas, informações, tecnologias, valores culturais, formas pelas quais a gente vive. A gente começa a entender como as pessoas vivem no mundo. Não se trata a globalização apenas de economia, na verdade. Ela também mexe com hábitos, mexe com identidades, né? Cada coisa que a gente usa hoje, se você olhar, tem ali uma pequena biografia do mundo. A gente nunca sabe exatamente de onde aquilo veio, em que partes, como que aquilo foi de fato construído, né? Mas a pergunta que muitas vezes não quer calar é conectar
é o mesmo que compreender? Será que essa conexão tão rápida, tão ágil, tão grande, será que ela é o mesmo que compreender? Será que é assim que funcionam as coisas? Pois é. Na verdade, o mundo encurtou, mas ele não ficou mais simples. Essa é uma das primeiras referências que a gente vai ter. A informação circula em segundos. Alguma coisa acontece aqui, segundos depois já está no mundo todo. Produtos atravessam continentes. A gente nunca sabe onde uma coisa é produzida. Eu não tenho ideia exatamente de onde essa caneta veio, como ela pode ter vindo da China, ela pode ter vindo da Índia, ela pode ter vindo dos Estados Unidos, como pode ter sido feita aqui num bairro aqui ao meu lado. Não sei. As pessoas se comunicam em tempo real. Olha, aqui eu não sei onde vocês estão, mas eu estou aqui em Atibaia, em São Paulo. Um pode estar em Manaus, o outro pode estar em Porto Alegre, o outro pode estar no Japão. Mas a gente se comunica em tempo real. No entanto, proximidade não significa necessariamente compreensão, né? Em termos tecnológicos, o mundo ficou muito menor, mas em termos sociais, econômicos e humanos, talvez a gente tenha um pouco de dificuldades, né? No fundo, é essa a primeira relação que a gente vai fazer. Portanto, conectado não é integrado. É como se a gente olhasse por uma janela. Quando eu olho para a janela de uma casa lá dentro, eu enxergo a casa, mas eu não compreendo exatamente o que está acontecendo lá. Eu não consigo tratar a história. O que é que acontece dentro daquela casa? No fundo, esse é o elemento importante. Bom, conexão, na verdade, quer dizer trocar dados, né? Trocar mensagens, transações econômicas, compra, venda, negociação. A integração é um pouco diferente disso, né? A tecnologia reduziu distâncias. Uma mensagem, uma reunião atravessa continentes, eu não tenho dúvidas disso. Uma notícia se espalha pelo mundo quase instantaneamente. Nunca estivemos tão tecnicamente próximos. Entretanto, integração é um pouco mais do que isso, né? Ela exige confiança, exige conhecimento, exige diálogo, exige cooperação. Isso não é uma coisa tão simples assim de ser feito por esse mundo mecanicista que a gente tem, né? É, uma empresa, na verdade, ela pode estar conectada com o mundo todo, distribuindo um produto mundialmente. Ela está conectada com os países, mas está desconectada, muitas vezes, daquela comunidade que ela afeta. Ela não tem ideia disso. Não consegue perceber que alguma comunidade é afetada por isso. A integração, portanto, é um pouco mais do que isso. Na verdade, a conexão une pontos. A integração dá um sentido para esses pontos. A integração é uma coisa falha dentro do processo de globalização. Mas, então, tá bom. Mas o que é o entendimento? A proximidade não garante entendimento. Nós estamos próximos. Isso não quer dizer necessariamente que nós venhamos a nos entender exatamente enquanto pessoas. Saber o que acontece em outro país não significa compreender sua história, sua cultura, suas dores, suas contradições. Não quer dizer. Não faz sentido exatamente isso. Ter acesso à informação não significa possuir sabedoria para interpretar. Muitas vezes a gente recebe uma informação que alguma coisa aconteceu do outro lado do mundo e nós não temos condições de entender exatamente aquilo. Podemos nos escandalizar com uma coisa que lá é absolutamente normal. A conexão nos coloca diante do outro, mas não necessariamente não nos ensina
a reconhecê-lo. Portanto, compreender é muito mais do que ter informações, sem dúvida nenhuma. Precisa de disposição. Precisa que a gente suspenda julgamentos, né? Quer dizer, é muito importante que a gente venha admitir que existem outras visões. Olha, quando a gente fala em saber, saber é acumular dados. Isso é saber, estou acumulando dados. Compreender é olhar para os dados em uma história, aquilo inserido em algum contexto. A globalização, com certeza, amplia o saber. Mas, quando a gente conhece, a gente deixa de achar estranho as coisas. A gente deixa de achar que alguma coisa não faz sentido, porque aí há a questão do conhecimento. E aí aparece, portanto, um grande paradoxo da globalização. O mundo ficou menor para os mercados, para os dados, para mercadorias, mas não necessariamente para os humanos. O mundo ficou menor para tudo aquilo que é material, para tudo aquilo que é expressivo no sentido de informação, mas não necessariamente para os humanos. Nos aproximamos pela tecnologia e muitas vezes nos afastamos pela intolerância, pelo preconceito, pela competição, pela incapacidade de escutar. Ficou difícil a gente entender. Quantas vezes a gente não aceita alguma coisa porque simplesmente nós não entendemos. Nós temos um preconceito que não tem nada de ruim, mas são culturas diferentes. O mundo é diferente. Eu tenho uma filha, um genro e netos que moram no mundo árabe. Meu genro trabalha. E eles me contam coisas que acontecem lá que eu falo, nossa, mas lá é normal. Aqui tem lá os seus problemas. Uma crise financeira em um país pode afetar empregos em outro. Veja o que está acontecendo no mundo, talvez eu vou repetir isso algumas vezes, com a guerra que nós estamos vivendo neste momento. Quando um estreito de Hormuz está fechado e o petróleo que não conseguiu sair de lá, não chegou no mundo, isso mexeu com companhias aéreas, mexeu com companhia automobilística, mexeu com o mundo todo. Aumentou o preço das coisas, os reflexos desses aumentos. Um ponto do mundo teve um problema, o mundo inteiro sentiu essa dificuldade. Uma decisão de uma grande empresa pode modificar uma cadeia produtiva inteira. Somos interdependentes, mas nem sempre somos conscientes dessa interdependência. A gente, às vezes, acaba olhando e imaginando que a gente tem uma vida independente, e a globalização não permite isso exatamente. Há uma fragilidade. Imagine um lago absolutamente paradinho, e eu jogo uma pedra no meio deste lago e aquela onda começa a andar e ela vai chegar a lugares que, onde a pedra caiu, eu não tenho a menor ideia de onde. E dependendo do tamanho da pedra, pode ir muito longe essa onda. É isso que a globalização faz. Esse é um tremendo paradoxo da globalização. Essa é uma ideia que precisa ser avaliada, precisa ser revista. Nós precisamos entender. Parece que tudo que eu estou falando mal da globalização. Eu não estou falando mal da globalização. Nós vamos, em algum momento aqui da palestra, nós vamos falar que ela é um bem e é um mal. Mas ela é necessária. E de mais a mais ela aconteceu, ela já existe. Ponto. Temos que conviver. Vamos entender como é que esse troço funciona. Portanto, no campo humano, a proximidade expõe diferenças que antes estavam distantes.
A gente não sabia como funcionava exatamente alguns lugares do mundo. Agora a gente começa a descobrir, nossa, é assim? Puxa, que coisa! Nunca imaginei. Aqui não fazemos assim, aqui nós fazemos assado. A proximidade, portanto, expõe diferenças que antes estavam distantes. Temos que conviver com culturas diferentes, opiniões diferentes, modos de vidas diferentes. Muitos de nós, às vezes, questionam o tipo de trabalho que a China, de certa forma, impõe aos chineses, mas eles vivem bem assim. Quem foi à China não viu ninguém triste lá, chorando, lamentando pelos cantos, não. Não. Nasceram num mundo diferente do nosso. Temos mais informação, mas menos tempos para refletir. Nós somos absolutamente bombardeados por informações que vão caindo informações atrás de informações e a gente não consegue parar para refletir muitas vezes. Isso é um problema sério, porque compromete o nosso processo decisório, seriamente. Temos mais contatos, mas nem sempre vínculos. Talvez você pegue o seu celular e tenha 1000 contatos lá. Quantas pessoas ali de fato você consegue? Daqueles milhares de amigos que você tem no seu Facebook, no seu LinkedIn, no seu Instagram, quantos de fato você conhece? Quantos de fato você sabe alguma coisa? Veja, houve uma ampliação absurda de contatos e uma diminuição sensível de vínculos. Temos mais acesso ao mundo, mas nem sempre maior consciência sobre nós mesmos. E o que acaba acontecendo é que a gente acaba se perdendo. Você sabe uma coisa que mudou? Nós nunca tivemos tanta oportunidade para falar e tanta dificuldade para escutar. A gente começa a receber tantas coisas que você começa a não dar mais atenção. A gente não tem dificuldade para escutar. Ninguém assiste um vídeo com mais de 10 segundos, 15 segundos, 30 segundos. Se alguém publica um vídeo de 2 minutos, você já... as coisas mudam. Nós aceleramos os processos, mas isso não substitui a escuta. E a gente precisa refletir sobre isso de uma maneira muito clara. Estamos usando a proximidade tecnológica para ampliar nossa compreensão ou apenas para acelerar as nossas reações? Nós estamos usando a proximidade tecnológica para ampliar nossa compreensão ou apenas para acelerar as nossas reações? Você sabe que a globalização, ela acelerou as informações, isso é verdade, mas ela também acelerou as emoções, ela também acelerou as indignações. E essas emoções muito rápidas, essa indignação muito rápida, tudo isso faz com que as nossas decisões passem a ser muito frágeis se não tivermos uma reflexão efetiva. A globalização pode ser perfeitamente uma lente que amplia a nossa visão sobre determinadas coisas, ou pode ser um espelho absolutamente deformado, ampliando os nossos medos, ampliando os nossos preconceitos. É muito importante isso. A globalização deve ser vista, portanto, apenas como um progresso ou também como um desafio? Ela trouxe oportunidades reais de acesso à informação, expansão de mercados, inovação tecnológica e maior circulação de ideias. Isso eu não tenho a menor dúvida. Entretanto, ela também produziu desigualdades, produziu insegurança, produziu perdas de referência, tensões culturais, novas formas de exclusão. O mesmo processo que te permite fazer um curso em Harvard, se você quiser, exclui uma pessoa que não tem acesso adequado. Essa desigualdade
Ela é gerada porque a pessoa tem a mesma internet, só que ela não tem o mesmo conhecimento, ela não tem a mesma perspectiva. O mundo que ela vive é um mundo diferente tecnologicamente, e isso faz com que as desigualdades comecem a aumentar terrivelmente. Os países que estão tecnologicamente melhores, que têm uma educação melhor, vão ficar cada vez melhor, e os outros vão ficar cada vez mais distantes. Não quer dizer que não melhorem, mas quer dizer que essa distância começa a aumentar muito. A globalização, portanto, é uma tremenda de uma estrada maravilhosa, mas depende do carro que você está. E se você tiver a pé? Se você tiver de bicicleta? E se você tiver um problema nas pernas que não pode andar? E se você tiver o carro, mas não tiver o combustível? Portanto, a globalização, ela deve ser vista apenas como um progresso ou também como um desafio? É um tremendo desafio. É uma oportunidade ímpar na mão, mas está cheio de buracos, cheio de problemas que precisam ser vistos. E é extremamente importante que a gente enxergue isto e comecemos nós que estamos aqui ajudando pessoas, dando aula, falando, que a gente comece a colocar para as pessoas essa necessidade dessa reflexão e não pura e simplesmente de um bombardeio de informações em função da globalização. E olha, esse aqui é uma coisa de detalhe importante. Ele é um fenômeno antigo, que foi acelerado pela tecnologia. Porque desde que o mundo é mundo, houve trocas. Desde que o primeiro homem, lá na Idade da Pedra, pegou uma machadinha e trocou com um outro que criava animais e trocou, houve uma troca, nós iniciamos esse mesmo fenômeno. E sempre existiu isso nas rotas comerciais, desde que o mundo é mundo. Então, o que, na verdade, a tecnologia fez foi acelerar, ela mudou a velocidade. Aquilo que demorava para acontecer, ah, hoje acontece rapidamente. Eu me lembro da Copa do Mundo de 1966, que a gente ouvia no radinho, e era uma dificuldade para saber, a conexão era muito ruim, a gente demorava, não sabia como é que estava o jogo. Hoje, você lê o comentário do jogo 1 minuto depois, 1 segundo depois do gol. A coisa mudou completamente. Mas sempre foi assim. Sempre foi assim. Eu não tenho dúvida que você, com o seu celular na mão, com a possibilidade de você ver o Estado de São Paulo, a Folha de São Paulo, o UOL, o Terra, o CNN, tudo aquilo que está disponível no seu celular, você tem em um dia, mais informações do que uma pessoa 200 anos atrás tinha a vida toda. E esta mudança é decorrente do quê? De um processo de globalização. A economia global, portanto, ela criou novas interdependências em função disso tudo, né? Nenhum país vive isolado. A produção, o comércio, os preços, os empregos estão cada vez mais ligados a decisões globais. Um produto pode ser projetado em um país, fabricado em outro, montado no terceiro e vendido no mundo inteiro. Isso é a globalização. Essa interdependência que o mundo está começando a conhecer de fato. Essa interdependência aumenta a eficiência, mas também amplia a vulnerabilidade. Crises locais podem rapidamente se transformar em crises globais. Haja visto agora o petróleo ali no Oriente Médio. Fecharam um estreito lá e a confusão no mundo está armada. É complexa essa ideia. Hoje a gente pensa de um problema naquele país para o mundo. Essa interdependência é uma coisa real, absolutamente evidente. E se a gente lembrar da pandemia, então,
Lembra da pandemia, quando houve interrupções de algumas cadeias, faltaram remédios, faltaram roupas, faltaram material peças de reposição para determinados equipamentos? Olha, imagina o corpo humano. Um machucadinho na ponta do dedo aqui reflete no corpo todo, incomoda, dói a cabeça, não deixa você fazer. Há um problema sério, é um corpo. Isso é a globalização. E houve impactos, obviamente, no mundo do trabalho. A globalização modificou profundamente o trabalho. Empresas passaram a competir em escala mundial, buscando redução de custos, produtividade, inovação constantes. Eu não tenho dúvida. Só que isso criou novas profissões, novas oportunidades, mas também trouxe desemprego estrutural, terceirização, precarização e insegurança profissional. O trabalho deixou de competir apenas com quem está perto. Em muitos casos, passou a competir com o mundo. Antigamente, você competia com o profissional da sua cidade, do seu estado. Agora não, você compete com o profissional do mundo inteiro. A concorrência ficou totalmente diferente. E mais, a gente compete com plataformas que substituem aquilo que a gente faz. Veja como o mundo mudou. Isso cria um monte de oportunidades, eu não tenho dúvidas, mas cria também insegurança. E a palavra-chave, sabe qual é? Adaptação. Adaptação. Nós precisamos nos adaptar a essa nova condição. É essa a ideia. Olha, desigualdade, eu não gosto disso, mas é impossível não falar. Quem participa e quem fica para trás. A globalização não atinge todo mundo da mesma maneira. Eu não tenho dúvidas disso. Pegamos países aí extremamente tecnológicos, pegamos os Estados Unidos, a Europa Ocidental, a China, o Japão, e a globalização atinge eles de uma maneira. Mas compare isso com os países africanos, compare isso com a Bolívia, compare isso com o Haiti. E aí a gente começa a perceber que a globalização não atinge todos da mesma maneira. Pessoas, empresas, países com menos educação, menos tecnologia, menos capital, menos infraestrutura, conseguem aproveitar melhor. Países que têm melhor isso aproveitam melhor as oportunidades, mas quem não tem está prejudicado. Grupos vulneráveis enfrentam barreiras maiores. A promessa da integração convive com uma realidade da exclusão. E não é só ter a internet. Precisa ter a conexão, mas precisa saber o que fazer com ela. Precisa ter background para que as pessoas possam utilizar aquilo adequadamente. É a famosa estrada. Eu preciso de um carro. Senão eu vou ficar para trás, as pessoas vão embora. A grande contradição é esta: o mundo se conecta, mas nem todo mundo consegue participar dessa conexão em condições justas. A desigualdade, portanto, ela não está no desenvolvimento, no resultado, ela está no ponto de partida. Quem tem recursos, aproveita. É essa a ideia. E quem não tem, corre atrás. Isso lembra o tempo daquele que cresceu lá no sítio, lá no interior, nos anos 50, mas aí ele foi para a cidade estudar, aí ele voltou formado, engenheiro, para aquele lugarzinho. A distância era enorme entre ele e aquelas pessoas. Mas ele podia ser o começo de uma mudança. É mais ou menos essa a ideia.
A desigualdade digital. Olha onde a gente bate. Estar conectado tornou-se quase uma condição de participação social. Semana passada eu passei 5 dias em um lugar sem internet, sem sinal de celular, por opção. Para estudar, para ler. E é impressionante como eu deixei de participar do mundo. Mas o mundo era assim há 40, 50 anos atrás, quando eu tinha lá meus 20 anos, 25, 30 anos. Ele era assim. Mas o mundo mudou, globalizou. Eu perdi noção da hora. Eu comecei a ter uma sensação de que eu estava mais sozinho do que efetivamente eu estava. Estar conectado hoje é uma condição básica para que a gente se sinta socialmente posicionado. A maior parte das pessoas se sentem assim. Só se você se posicionar, só se você refletir, é que você consegue utilizar isso de uma maneira adequada. A internet permite estudar, trabalhar, vender, aprender, informar-se e participar da vida pública. Você está inserido no mundo, você não conhece ninguém, mas está falando com o mundo inteiro. Além das pessoas que você conhece. Mas não basta ter acesso à rede. É preciso saber transformar informação em conhecimento e conhecimento em decisão. É preciso que esse caminho seja construído, porque senão você é bombardeado por informações. A desigualdade digital não está apenas na falta de tecnologia, mas também na falta de repertório crítico para usá-la bem. Sabe aquela ideia de que você entra dentro de uma biblioteca fantástica, com livros fantásticos, está tudo ali, e você descobre que você não sabe ler o que está ali, porque está escrito em inglês, porque está escrito em francês, porque está escrito em alemão. Você fala, mas eu sei ler. Sim, mas em português. Portanto, a internet não é não saber, mas é saber usá-la. Esta é a ideia. E a desigualdade digital é um problema seríssimo. E nós precisamos trabalhar isto. Cultura, consumo, identidade. Outro elemento extremamente importante dentro de quando a gente fala em globalização. A globalização espalha músicas, marcas, filmes, estilos de vida, padrões de consumo pelo mundo inteiro. É impressionante como a gente conhece as músicas, a gente sabe. Nós nunca vimos os cantores, mas sabemos tudo dele, porque ele é assim, é assado, tem os olhos claros, tem os olhos escuros, ela é assim, ela dança. Nós conhecemos. Isso pode enriquecer culturas, ampliar horizontes, mas também pode reduzir diferenças, enfraquecer identidades locais e transformar consumo em medida de pertencimento. De repente, aquela moda que é extremamente importante lá na Europa, que está vinculado a um inverno muito forte, etc., aqui no Brasil isso não faz sentido. Mas, de repente, começa a ser utilizado. Isso pode enfraquecer identidades locais, porque a gente começa a copiar o que o mundo faz. E um começa a copiar o outro. Porque é assim que funciona. Porque nós buscamos medidas de pertencimento, e pertencer é utilizar as mesmas coisas, entre outras. A pergunta que fica, portanto, é: quando todos desejam os mesmos símbolos de sucesso, ainda sabemos reconhecer aquilo que nos torna singular? Ainda sabemos reconhecer? Eu consigo saber exatamente o que eu sou quando eu sou bombardeado e começo a seguir N coisas diferentes? Veja, a globalização é uma vitrine fantástica, está cheio de coisas lá.
E eu começo a buscar, a trazer para mim determinadas coisas. Será que eu ainda sei saber? Desculpe, será que eu ainda sei quem eu sou de fato? Será que eu não começo a perder as referências? Eu começo a agir como quem mora em Nova York, ou como quem mora em Paris, ou como quem mora em Londres? Será que os meus medos e receios aqui do Brasil são os mesmos daquele que mora em Londres, quem mora em Los Angeles, quem mora em Sydney, na Austrália? Eu posso assegurar umas coisas para vocês. Eu conheço 22 países e andei por eles a pé para conhecer a cidade, conhecer os costumes. E eu fiquei impressionado com determinadas coisas que eles, em determinados países, que eles acharam que aquilo era fantástico, que aquilo era bom, que aquilo era a vida deles, e eu não me adaptaria com aquilo em 5 minutos. O problema é que a gente é bombardeado de tal maneira que a gente acaba perdendo as referências, muitas vezes. Eu estou falando para vocês e chamando vocês à reflexão. Vocês precisam refletir sobre tudo aquilo que a gente recebe, daquilo que a gente chama de globalização. Tecnologia, informação, comportamento humano. A globalização digital alterou a maneira como nós percebemos o mundo, portanto. Recebemos informações o tempo todo, mas nem sempre temos tempo para compreender, como eu já disse. Somos estimulados a reagir rapidamente e muitas vezes, antes de refletir, foi o que eu coloquei, que as nossas decisões começam a ser comprometidas. Porque as coisas chegam estimulando, a gente acha aquilo fantástico, aí quando você percebe, você já comprou. Quando você percebe, você já se matriculou. Quando você percebe, você já se envolveu num curso, enfim, um app diferente. E nós somos bombardeados com coisas de marketing que fazem toda a diferença. Um artigo que eu escrevi e publiquei hoje no meu LinkedIn, no meu blog, eu estou falando quando a ciência é utilizada como instrumento de venda. Aquela palavra, porque a neurociência explica isso, porque isso na física quântica, a relação quântica, essas palavras vendem. Isso veio do mundo da tecnologia. E a gente acaba sendo bombardeado. E as nossas decisões, as nossas reações começam a ser extremamente rápidas, que criam uma dificuldade enorme de manutenção da vida adequada. A psicologia e a neurociência mostram que nossas decisões não são apenas racionais. Elas envolvem emoções, medos, pertencimento, desejo. Em um mundo acelerado, pensar com calma tornou-se uma forma de resistência. É muita coisa, você não consegue pensar com calma. Aí chega para você, a proposta acaba em 9 minutos, 8h59, 8h57, e vai contando, e aquilo, a pressão vem para cima de você. O mundo está globalizado, e essa informação vem da China, vem dos Estados Unidos, vem sabe Deus de onde. É impressionante essa ideia. Olha, em um mundo onde tudo nos chama, preservar a atenção é preservar a liberdade de decidir. Preservar a atenção é preservar a liberdade de decidir. Porque muitas vezes nós julgamos, estou fazendo isso porque eu sou livre, eu posso fazer, você não é livre. O mundo inteiro, toda essa globalização está te pressionando, e esse sentimento de pertencimento te leva a fazer determinadas coisas que em condições normais você poderia não fazer. Portanto, pensar com calma
tornou-se uma forma de resistência. Meu desafio para vocês é que você pare, reflita. Nós temos a capacidade de utilizar de um negócio chamado consciência, que vem do nosso sentimento. E esta consciência nos permite refletir sobre aquilo que devemos fazer, mas nós precisamos pausar. Um mínimo de pausa. 5 segundos para refletir e respirar, se isso está de fato dentro daquilo que me é singular, dentro daquilo que serve para mim enquanto pessoa, enquanto vida, enquanto eu vou levar para frente, ou é um absoluto impulso em função de um marketing muito bem feito. Vamos pensar nisso. E agora eu queria entrar num tema que é dolorido, que eu diria que são as migrações, os conflitos e a convivência. Disso tudo que eu estou falando, veja, agora aqui nós estamos falando de população. A globalização movimenta pessoas, porque as pessoas buscam um lugar melhor, um lugar, enfim, elas vão buscar pessoas. Milhões migram em busca de trabalho, segurança, educação, dignidade. Outros são forçados a deixar o lugar onde está por causa de guerra, de crise econômica, de perseguição, de mudanças climáticas. Esse movimento revela uma verdade incômoda. Estamos interligados, mas ainda temos dificuldades em conviver com a diferença. O encontro de culturas gera riqueza humana, mas também medo, preconceito, exclusão. A migração que as pessoas fazem levam as memórias, levam a língua, levam os medos, levam a esperança, carregam uma saudade daquilo que deixou. E ela foi por uma oportunidade, por uma necessidade, porque permanecer era impossível. Na verdade, a globalização acaba testando a nossa capacidade de convivência. Quando há uma migração, a gente olha para aqueles migrantes, há uma mala visível, mas há também uma mala invisível. E ali é que reside a grande dificuldade. É ali que há o encontro de culturas. É ali que pode gerar uma riqueza humana ou também preconceito, exclusão e uma série de problemas adicionais. Isso é fruto da globalização. Veja o mundo. Veja o que está acontecendo, as migrações que saíram de países africanos, foram para a Itália, no tempo da Líbia. Veja o que está acontecendo com a Ucrânia. Veja o que está acontecendo nos países árabes, com todas aquelas confusões que aconteceram por lá. Veja o que aconteceu no Afeganistão. Veja o que aconteceu com o mundo muçulmano em direção à Europa. Enfim, a globalização trouxe a oportunidade das migrações. Veja a quantidade de brasileiros que estão mudando para Portugal, estão adquirindo a nacionalidade portuguesa que os permite entrar dentro da comunidade europeia. Isso tudo é fruto da globalização. Migrações, conflitos, convivência. E agora com isso, a gente acaba chegando numa situação daquilo que a gente podia chamar dos impactos sociais invisíveis. Então, eu já falei vários deles, mas eu vou realçar agora. Nem todos os impactos da globalização aparecem nos indicadores econômicos. Nem todos. Tem muita coisa que está por trás dos indicadores, eles não aparecem. Há efeitos mais silenciosos. Ansiedade, comparação permanente, sensação de inadequação, perda de vínculos comunitários, enfraquecimento do sentimento de pertencimento. Como as pessoas se sentem inadequadas, olhando aquele mundo tecnológico que está à disposição dele, onde eu estou. A ansiedade por poder participar disso, por ter aquilo.
A simples compra de um produto totalmente diferente que vai chegar para você, é a ansiedade disso. A sensação de que você não está mais adequado com o mundo que você vive, você queria estar não sei onde. E são impactos sociais que acontecem, todos nós sentimos isso. Byung-Chul Han observa que a sociedade contemporânea vive sob excesso de desempenho e pressão. Talvez a globalização tenha ampliado não apenas nossas possibilidades, mas também as nossas cobranças. O que acaba acontecendo é que esse é um filósofo coreano, o cara é muito bom, se alguém quiser pesquisar ele, vale a pena. Tudo que ele escreve faz muito sentido no mundo de hoje. Ele fala da pressão, de como a gente vive sob pressão, como aumentou consideravelmente o nosso nível de informações, portanto, o nosso desempenho passa a ser diferenciado, o nível de exigência subiu demais. Mas, olha, a gente olha assim, pensando nos impactos, a gente olha, existem os gráficos, existem todos os indicadores, isso está na superfície, a gente vê, mas por trás disso, nós temos vida tentando suportar tudo isso. Como? Nós temos que nos preparar para isso. Quando a gente fala em humanização dentro da globalização, nós precisamos nos preparar para isso. E quanto mais nós estivermos preparados, mais nós podemos preparar pessoas. Nem tudo que conta pode ser contado. E nem tudo que é contado revela o que de fato importa. Para pensar. Veja a oportunidade que nós temos de conversar sobre isso. A oportunidade que nós temos de levantar questões que podem fazer muita diferença dentro do mundo. Dentro do nosso mundo, daquele mundo que você vive, das pessoas que você conversa. Pensa nisso. Uma conclusão, portanto. Decidir melhor em um mundo global. Como é que é isso? A globalização não é apenas uma força externa, ela é um resultado de escolhas políticas, econômicas, empresariais e individuais. A globalização, ela não é apenas uma força externa, ela está dentro da gente. São escolhas, são decisões que a gente toma dentro da política, dentro da economia, dentro de uma empresa e pessoalmente em nossa vida. Decidimos o que consumir, como trabalhar, que informações compartilhar, como lidar com o diferente, que tipo de sociedade desejamos construir. Somos nós quem decidimos isso. Nós decidimos como trabalhar. Muitos de nós acabam hoje, por conta do mercado, trabalhando até em coisas que não gostamos, coisas que não queremos, mas nós procuramos como trabalhar. Nós decidimos que informações compartilhar. Nós decidimos como lidar com o diferente. Nós decidimos que tipo de sociedade desejamos construir. Ainda que muitos de nós deixem isso para lá. Alguém cuida disso, eu vou viver minha vida. E você vive a sua vida inserida no contexto da globalização. O problema não está em viver em um mundo global. O problema está em viver globalmente sem consciência. Nós precisamos ter consciência. Nós precisamos ter consciência. E a consciência é aquele momento no qual a gente pensa um pouco. A gente pensa um pouco antes de agir, antes de decidir. O problema não é viver em um mundo global. O problema é viver globalmente sem consciência. Isso é fato real. Eu alerto todo mundo a pensar na consciência. Alerto todo mundo a escutar. Uma dica.
Aprenda a escutar. Você sabe que se você não compreende, você não vai ser compreendido. O melhor jeito de ser compreendido é você compreender. Para compreender, você precisa escutar. E para escutar, uma dica: a hora que você ouve alguma coisa, seja num vídeo, seja alguém falando para você, escuta de fato. E antes de se posicionar, antes de responder, faça uma coisa. Repita aquilo que você ouviu. Se você estiver conversando com uma pessoa e você repetir de uma forma resumida o que ele falou, porque você disse isso, você tem duas vantagens fantásticas. A primeira delas é que na hora que você falar isso, se houve um problema de entendimento, ele vai esclarecer, evita um conflito. E a segunda coisa que é mais importante, você tem tempo para pensar e responder adequadamente. Portanto, você não precisa pensar sua resposta enquanto a pessoa fala, enquanto você assiste, enquanto você ouve. Isso vai te ajudar a decidir num mundo bombardeado de informações que a gente tem. Isso vai te ajudar a ter um centro seu de como você vai trabalhar determinadas coisas. Isso é extremamente importante. E, portanto, sobra dizer, estamos apenas sendo arrastados pela globalização ou estamos decidindo com lucidez dentro dela? É a pergunta que eu quero deixar para vocês. Nós estamos apenas sendo arrastados pela globalização ou estamos decidindo com lucidez dentro dela? Lucidez não é controle absoluto. Isso não é verdade. A lucidez é perceber o cenário, é reconhecer os limites, reconhecer as consequências. Lucidez é a tal pausa que eu estou falando antes da ação. Reflexão. E eu queria terminar aqui essa coisa falando de Sócrates, né, que ele falava que uma vida sem reflexão merece ser vivida, né? Uma vida sem reflexão não merece ser vivida. Olha, a globalização colocou o mundo em nossas mãos, mas ainda precisamos decidir o que fazer com ele. Porque o mundo é inevitável. Compreendê-lo é uma escolha. Decidir com consciência talvez seja uma das poucas formas de não sermos arrastados. Decidir com consciência talvez seja uma das poucas formas de não sermos arrastados pela globalização. Que é um bem, que é um mal, depende de como a gente trata isso. Tá bom? É essa a ideia. Eu agradeço vocês, agradeço a coordenação, a direção, o convite. Espero realmente ter contribuído. E estou à disposição se alguém tiver alguma pergunta, alguma colocação. Obrigada, professor Edgar, muito bom. Gente, quem quiser fazer uma pergunta, a hora agora a gente tem 4 minutinhos. Então, eu fiquei aqui pensando mesmo, professor. Eu acho que eu tenho mais coisas para pensar do que para falar aqui. Eu não sei como está o pessoal aqui na sala. O Eldon comentou aqui que fez um exercício de introspecção. Eu também. Eu estou querendo ver aqui onde estão os comentários aqui no canto. Já acabei de localizar aqui. Perfeito. Poxa, agradeço. Tem uma aqui que escreveu que foi incrível. Puxa vida. O pessoal realmente estava prestando atenção. Bom dia, gente.
Eu não vou ligar aqui o microfone, a câmera, porque eu estou numa região que a internet não é muito favorável, mas queria aqui parabenizar a equipe, né? Realizadora do evento, sou o professor Eldo, sou professor da rede estadual aqui do Ceará, professor de Sociologia, sou mestre em Sociologia. E assim, professor Edgar, você trouxe assim reflexões que a gente está vivendo assim num ritmo tão acelerado e ao mesmo tempo me trouxe assim muita a reflexão que o Bauman traz para a gente sobre a liquidez, né, das relações hoje. Então assim, eu fiquei pensando, meu Deus, a gente vive em tempos tão acelerados que essa questão dos segundos das telas, né, é tudo muito programado, os algoritmos. Então assim, é, a gente fica pensando onde está a nossa qualidade de vida, né? Se a gente não tem tempo nem para pensarmos, né, sobre nós mesmos e nos situarmos diante de tanta informação, né? Tanta informação e com a inteligência artificial mais ainda, né? Eu fico preocupado assim, nós que estamos na escola, né, que fazemos educação, o quanto a IA ela é um terreno que ainda é muito desconhecido, né? A gente ainda precisa conhecer melhor sobre. E assim, é, até que ponto nós estamos perdendo, né, nossa própria identidade em torno disso? E fiz aí uma viagem. Cada fala que o professor fez, eu fui, né, pensando aqui, fui lá no Ricardo Antunes, pensei essa questão da plataformização, não é, do trabalhador cada vez mais perdendo seu espaço e identidade no mundo do trabalho, né? Então, assim, são muitas questões que a gente precisa parar. E assim, um momento que eu acho que foi assim mais impactante para mim foi no momento quando você falou que a gente está falando muito e escutando pouco, né? E hoje a gente tá tão num discurso assim na educação, nas escolas, né? Nós precisamos fazer escuta ativa. E como é essa escuta ativa? Nós estamos falando em competências socioemocionais, né? Em empatia. Mas se nós não estamos parando nem para ouvir o outro, como é que nós vamos colocar isso na prática? Então, eu queria muito agradecer, gente. Obrigado pelo espaço de fala. Muito bom, gente. Olha, o que é importante observar, a inteligência artificial veio para somar. O Walter Longo fala que um homem jamais vencerá uma inteligência artificial, mas uma inteligência artificial jamais vencerá um homem mais uma inteligência artificial. A inteligência artificial em 1969 levaria o homem à Lua e traria de volta sem nenhuma dificuldade, com toda a segurança. O problema é que a inteligência artificial jamais pensaria em ir para a Lua. Precisa do homem. Então, é importante entender que a globalização e a inteligência artificial está inserida nesse contexto. Ela está à nossa disposição. Cabe a nós utilizarmos sem comprometer o nosso processo cognitivo. Houve uma época que nós decorávamos todos os telefones, hoje ninguém decora telefone mais. Houve uma época que nós sabíamos exatamente como chegar. Hoje tem pessoas que não saem de casa sem ligar o Waze ou o Google Maps, etc., porque não sabem nem chegar na padaria mais. Quer dizer, nosso processo cognitivo está saindo de um ponto central e está expandindo para as bordas e está sendo substituído por um mundo globalizado de inteligência artificial. Mas isso não nos faz menor, não nos desfaz. Nós temos que buscar readequação. A primeira revolução industrial, com a máquina a vapor, tirou o braço do homem da indústria. Isso foi uma tragédia. A segunda criou os processos todos sequenciais de linhas de produção e tudo aquilo, e novamente nós fomos afastados. Agora estamos vivendo aí uma terceira, uma quarta revolução industrial. Nós vamos achar os nossos espaços, mas isso faz com que a gente tenha que se preparar melhor. Já foi o tempo que a gente vivia no nosso mundo, naquela vendazinha, na cidadezinha do interior, isso acabou. Muito obrigada, professor. Alguém mais tem alguma questão? Senão a gente vai encaminhando para os finalmente. Acho que o pessoal falou bastante aqui no chat, agradecendo o professor pela apresentação. Eu vou colocar os meus... essa apresentação, eu não sei para quem eu mando, eu posso mandar em PDF. O senhor consegue mandar para a Jo, para a Josiane? Foi ela que falou com o senhor? Aí ela
E Com ali ela a tem gente todos os meus consegue. contatos, os meus blogs, o meu blog, o meu canal do YouTube, o meu LinkedIn, enfim, o meu Certo. site. Ali a gente consegue acessar. Quem quiser conversar mais, eu estou sempre à disposição, não tenho nenhum problema. Tá bom, gente? Muito obrigada, professor. Obrigada, pessoal. Agora, até mais tarde. Até as próximas apresentações. Até. Bom Então, almoço. tchau, gente.